Diga glória a Deus. Quem trouxe a sua Bíblia, abre ela comigo em Romanos, capítulo 9, versículo 27. Romanos 9 e 27. Quem achou, diga glória a Deus. Quem achou, diga aleluia. Vamos ler então. Eu quero que você preste muita atenção nesta palavra. Eu quero que você preste muita atenção. Eu tenho certeza que certamente você vai ouvir alguém pregar sobre esta porção das Escrituras, mas certamente vai ser de outra forma. Então guarde bem no teu coração, porque um dos grandes sinais da volta de Jesus é a ascensão do povo judeu como superpotência mundial. É um dos sinais que Jesus está voltando. Romanos 9, 27 diz assim: também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Levanta a mão, diga: meu Deus, fala comigo, pela tua palavra. O homem não é nada, mas a tua palavra é poderosa. Usa teu servo como instrumento de comunicação da tua vontade para mim. Pode assentar e glorificar aquele que merece palmas. Glória a Deus, aleluia, honra, louvor e toda adoração. Queridos irmãos e irmãs, eu vou falar com vocês acerca de um povo. É um povo que não é muito falado sobre eles, não. A mídia não faz muita questão. Agora, de 2010 para frente, que se está falando bastante desse povo. Alguns teólogos não gostam que eu fale o que eu vou falar, mas esse povo, literalmente, run the world. Run é uma expressão norte-americana para dizer roda, faz rodar, faz girar, faz funcionar. Movem o mundo, que são os judeus. E eu vou te provar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode marcar, pode anotar, pode pesquisar não somente na internet, vá para os livros, vá para a biblioteca. E se o que eu disser aqui estiver errado, eu te empresto o microfone para você me corrigir, porque eu pesquisei o que eu vou falar aqui nessa noite. É um povo que no mundo hoje, segundo o censo mundial da ONU, conta com aproximadamente 15 milhões. 15 milhões, os judeus, é 15 milhões. Perto da população do Brasil, com aproximadamente 210 milhões, é uma população minúscula. 15 milhões é a população de judeus no mundo. Desses 15 milhões, 14 milhões, 6 milhões estão em Israel, 5 milhões está nos Estados Unidos, e outra parte, o terceiro maior polo mundial de judeus é a França. É um povo que alguns podem considerar que não existam muitos judeus. Mas a Bíblia diz aqui: ainda que os filhos de Israel sejam como o número deles, como a areia do mar, somente o remanescente é que será salvo. É porque Isaías estava prevendo algo que muita gente não sabe, mas eu vou falar nessa noite. Aos que sabem vão concordar comigo, aos que não sabiam, vai ficar em partes até maravilhado. Mas quem tem sobrenome Gomes, Cordeiro, Neves, Mendes, quem tem o sobrenome Terra Branca, não é um sobrenome tão conhecido assim. O sobrenome Silva, que alguns pensam que é português, mas vem do alemão Silba, que quer dizer prata. Alguns que têm o sobrenome Reis, alguns que têm o sobrenome Machado. Provavelmente, parece que eu vejo os olhinhos de pessoas que nem piscam. São curiosos, né?
Glória a Deus. Olha bem, existe uma possibilidade extraordinária de ser descendente de judeus. Então, quando eles vêm para Portugal, sem dizer dos judeus, descendentes de judeus, de italiano, de alemães, de polonês mesmo, irmãos, é difícil polonês aqui do Brasil que não tenha uma mistura com a ascendência judaica. É difícil, porque se espalhou. Segundo um censo sério dos Estados Unidos, alguns judeus tentaram abafar porque eles querem preservar a raça, de dizer que é um povo que não se mistura, que não se envolve com miscigenação. Um censo sério dos Estados Unidos, que dos 7 bilhões de habitantes da Terra, aproximadamente 3 bilhões tem alguma coisa a ver com a etnia judaica. Numa parte da sua ascendência lá atrás, tem alguma coisa a ver com os judeus. Então Isaías fala aqui: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, somente o remanescente é que será salvo. Eu não quero jogar um balde de água fria, mas você pode ser descendente de judeu de primeiro grau, de segundo grau, ser descendente com o sobrenome Cohen. Cohen é um sobrenome mais próximo de judeu, porque a palavra Cohen do hebraico quer dizer sacerdote. Teu nome pode ser, teu sobrenome pode ser até Cohen Hagadol, que quer dizer sumo sacerdote. Pode ter o sangue até da linhagem, até do próprio Arão. Você pode ser descendente direto de Shlomo ben David, de Salomão, filho de Davi. Você pode ser descendente até da linhagem matrilinear de Jesus, que seria Maria, ou da patrilinear, que seria José. Somente o remanescente é que será salvo. Você pode ser da tribo mais nobre, que seja a tribo de Judá, ou ainda uma grande tribo, que é a tribo de Benjamim. Você pode ser a tribo de Benjamim, a tribo de onde saiu Saul. Você poderia ser de qualquer uma dessas tribos, mas somente o remanescente é que será salvo. Eu quero que você entenda isso. Por mais que eles tenham crescido e se espalhado, por mais que seja um povo poderoso, e quando eu entendo como areia do mar, eu entendo multiplicação em números, mas eu entendo também uma das grandes bênçãos incondicionais que Deus ofereceu a Abraão, que seria a bênção do engrandecimento e a bênção da numerosidade, onde a Bíblia diz que as famílias da terra seriam chamadas em Abraão. Mas existe a bênção do engrandecimento. Que bênção é essa? A bênção do poder, poder financeiro, poder empresarial, poder da comunicação, poder da tecnologia. Eu quero compartilhar alguma coisa com vocês aqui. Quero que você guarde no seu coração que os judeus, eles fazem o mundo girar ao redor deles. O centro gravitacional, a cidade mais famosa do mundo é Jerusalém. Nunca existiu uma cidade mais famosa. New York, London, Frankfurt, ou qualquer outra capital como Roma, ou Grécia, Esparta, Atenas. Nunca esqueça essas cidades. Egito, ou Egito, esqueça essas cidades. É Jerusalém. E Jerusalém é a capital do quê? Do Império Judaico. Agora, vamos lá. O engrandecimento, como a areia do mar, crescimento financeiro, na economia. Eu vou falar alguns nomes aqui. Se alguém tiver dúvida, pode marcar na caneta, com a caneta no papel, pode marcar. Muitas pessoas dizem capitalismo selvagem, capitalismo cruel do mundo. Que é isso? Muitos falam de capitalismo, alguns até fazem bravata sobre capitalismo, nem sabem diferenciar capitalismo de socialismo. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês: tanto o capitalismo quanto o socialismo são ideologias judaicas. O pai do capitalismo, o nome dele é Davi Ricardo. E o pai do socialismo, o nome dele é Ferdinand de Lassalle. Ferdinand de Lassalle, francês, está na cara, né? Agora, o pai do comunismo, o nome dele é Friedrich Engels e Karl Marx, judeu também. Na economia, por exemplo, o presidente do Fed, Federal Reserve dos Estados Unidos, a reserva como se fosse uma espécie de um banco central, ou ainda a Fazenda Federal, Benjamin Bernanke. Benjamin te lembra o quê? Benjamin, judeu também. O presidente, aliás,
O diretor da Casa da Fazenda do Brasil, o senhor Guido Mantega, é judeu genovês da Itália. Na economia. Agora, poucas pessoas sabem, mas muitos judeus que saíram de Recife, no Pernambuco, eles foram para Amsterdã, capital da Holanda. E lá na Holanda, eles emigraram para uma cidadezinha lá nos Estados Unidos, cidadezinha pequenininha, sem expressão, e fundaram uma cidade chamada New Amsterdam. E essa New Amsterdam, eles mudaram de nome depois porque lhes foi mais conveniente. Sabe qual que é o nome dessa cidadezinha New Amsterdam? New York. Quem nunca ouviu falar de Nova York? É considerada a cidade mais poderosa do mundo. Fundada por quem? Judeus. Tanto que a Bolsa de Valores de Nova York, a Dow Jones, em Wall Street, tem um touro na frente. Sabe o que é aquele touro? É uma alusão ao bezerro de ouro chamado Apis, da mitologia egípcia, que eles fizeram um bezerro de ouro através de Arão, quando Moisés estava recebendo as tábuas da lei lá no monte. Então, a partir dali, de Nova York, eles controlam a Bolsa de Frankfurt, a Bolsa de Tóquio, a Bolsa de Hong Kong na China. A Bovespa do Brasil é moleza para eles controlar também, até porque a Bovespa é um banco judaico. O Banco Safra é um banco judaico. Bilbao Vizcaya é um banco judaico. Citibank é um banco judaico. E tem algumas pessoas inocentes que pensam: a próxima potência mundial vai ser a China. Mas não sabem que quem fundou o primeiro banco da China, quando a China ainda tinha uma economia agrária, economia de latifúndio, de agricultura, quem fundou o banco, o primeiro banco da China, foram os judeus. Sabe que nome é? Há pessoas que pensam que é um nome americano. HSBC, a sigla HSBC é Hong Kong Shanghai Bank Corporation, corporação bancária de Hong Kong e de Xangai, fundada por judeus. Então quem controla a economia da China basicamente, não precisa nem eu falar. Itaú do senhor Setúbal, banco de judeus. Os maiores bancos da Alemanha, banco de judeus. Porque eles controlam a economia. Por isso a raiva e a ira de muitos patriotas alemães, tentando até mesmo efetuar o holocausto, que segundo alguns historiadores foi de 6 milhões de judeus, porque a economia se concentrou na mão deles. Na cultura, o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. Sabe quantos prêmios Nobel tem de judeus? Só 160. Só 160 judeus prêmio Nobel. Alguém aqui deve ter ouvido falar numa banda de rock chamada Kiss. O vocalista ou o protagonista da banda, o nome dele é Gene Simon. Sabe o que quer dizer Simon? É o mesmo que Simon, é o mesmo que Simão. E Simão é o mesmo que Pierre do francês, é o mesmo que Peter em inglês, é o mesmo que Pedro em português. Gene Simon é judeu. Quem nunca ouviu falar, agora vamos popularizar um pouco mais, quem nunca ouviu falar de Beatles? Muitos ouviram falar de Paul McCartney, John Lennon, ouviu falar de George Harrison, Ringo Starr, mas não ouviu falar de quem estava por trás nos bastidores, o empresário, o nome dele Brian Epstein. Sabe o que era Brian Epstein? Judeu. Quem nunca ouviu falar de uma cantora que, segundo dizem, se suicidou? Amy Winehouse. Ela mudou o sobrenome para Winehouse, para uma pronúncia americana, mas o sobrenome dela original era alemão. Winehouse, casa do vinho. Descendente de judeus, inclusive de judeus do rabinato. Eu vou dizer para vocês, alguns aqui já ouviram falar de um cantor chamado Bob Dylan. O nome dele não é Bob, o nome dele é Yaakov. Ele mudou porque era conveniente entre os americanos ser chamado de Bob, porque era um nome legal na década de 60. Judeu também. Na política, alguns já ouviram falar certamente da sociologia, mas alguns não sabem quem que é o pai da sociologia. O nome dele é Emile Durkheim. E esse Emile Durkheim, o que ele tem em comum com Karl Marx, Bob Dylan e todos esses nomes que eu falei? Também é judeu.
Na tecnologia, o celular que mais roda hoje não é Apple. Tanto que eu não tenho Apple, porque eu não tenho bastante dinheiro. É um Samsung, o sistema operacional que faz ele rodar. Android, no inglês. Quem que é o fundador? Tom B. Rubin. Sabe o que é Rubin? É a mesma coisa que Ruben. Ruben é uma das tribos de Israel. Precisa dizer que é judeu? Ah, pastor, mas será que é? Não, pesquisa, vai na Wikipédia, vai pesquisar na biografia, você vai descobrir. Judeu também. Já ouviu falar da marca de computadores Dell? D-E-L-L. Sabe quem que é o dono? Michael Dell. Michael, mas Michael não é um nome judeu, pastor. Michael é o nome do diabo, lembra Michael Jackson? Você está enganado. Michael vem do hebraico Michael. Michael, que a tradução para Michael é quem é como Deus, porque El no hebraico quer dizer Deus. Então Michael Dell, pode pesquisar lá, não estou te obrigando a acreditar no que eu estou falando. Vá pesquisar lá, você vai descobrir que ele também é judeu. Alguém já ouviu falar da Intel? Talvez não, mas já ouviu falar de Pentium. Igual minha avó, não falava Pentium. Ela falava, desliga esse pente, menino. Então, a Intel, detentora dessa marca, que fabrica Pentium, Celeron e tantos outros computadores. Eu parei no Celeron, eu estou um pouco atrasado. Mas é uma empresa judaica e a matriz dela é em Jerusalém. E os fundadores também são judeu. Alguém aqui já ouviu falar da Global Village Telecom? Talvez não, mas eu vou dizer o que quer dizer. Global Village Telecom, GVT. Agora tem uma coisa particular comigo. Eu recebi uma carta do senhor Amos Guinness, é o presidente da GVT, para me anunciar a fusão da GVT com a Vivo. É bom ser pastor de Curitiba às vezes. Você sabe quem que é Amos Guinness? Amos é uma pronúncia americana para o nome Amos. Amos Guinness. O que Amos Guinness tem a ver com Bob Dylan, pastor? É judeu, dono da GVT. Um detalhe, ele comprou a GVT por $100 mil. Ele vendeu a GVT o ano passado para a Telefônica da Espanha. Eu não vou chutar, por 9,3 bilhões. Judeu. Na mídia, sabe aquele site, aquela rede social que coloca aquelas fotozinhas lá, que você tira um selfie e você, mesmo que você esteja triste, atribulado, você... Tem alguns até que compram o tal do pau do selfie. Coloca ele aqui assim, está atribulado, endividado, mas ele tem que postar que ele está sorrindo, que está tudo bem. Facebook. Sabe quem que é o fundador do Facebook? Mark Zuckerberg. A expressão Zuckerberg, que muitos chamam de Zuckerberg, Zuckerberg, Zucker é açúcar em alemão, Berg é montanha, montanha de açúcar. Então, o senhor Mark Zuckerberg, ele fez o Bar Mitzvah aos 13 anos, que é como se fosse uma inserção batismal no judaísmo. Preciso dizer que ele é judeu? E ele não é dono só do Facebook, não. Existe um programinha no celular de, eu vou dizer aqui, 90% de quem está aqui. Um programinha que de vez em quando teu celular faz assim, ó. Ele comprou o WhatsApp também. Judeu. Você sabe um programa que quando você não sabe, quando você não conhece alguma coisa, você pergunta assim, eu já sei onde que eu vou perguntar para ele, porque ele sabe tudo. Sabe quem que é ele? Como é que é o nome dele? Como é que é? Você sabe quem que é o fundador do Google? Sergey Brin e Larry Page. Pesquisa a biografia deles. O que eles são, pastor? Não vai dizer, pastor, vou dizer sim. São judeu também. E vou dizer mais uma. O senhor Sergey Brin e o senhor Larry Page compraram também o YouTube. O YouTube. Judeu. Na mídia, você já ouviu falar no Sistema Brasileiro de Televisão? São de Deus tem poder, pastor? Tem mesmo. SBT. Sabe quem que é o dono do SBT? Silvio Santos. Errou cheio. Sênior Abravanel. E não fala é Sênior Abravanel. Judeu da Salamônia, região da Espanha e de Portugal.
Você sabe quem que é o dono da Band? O senhor Saad, judeu sírio-libanês. Sabe quem que é o dono da RBS, que domina o sul do Brasil? A família Sirotsky, os judeus poloneses. Você sabe quem que é o dono da extinta Rede Manchete? O senhor Bloch. Se escreve Bloch, mas se pronuncia no alemão Bloch, judeus alemães. Quem aqui no mundo assistiu o filme vai se lembrar de uma marca. Quando começava um filme tinha um leão que fazia assim, ó. MGM, Metro Goldwyn Mayer. Goldwyn Mayer, 2 sobrenomes judaicos. A Warner Bros, judeus. 20th Century Fox, judeus. Pixar, judeus. Disney, o senhor Walt Disney era antissemita, odiava judeu. Quando ele morreu, a Disney abriu para o mercado de capitais. E adivinha quem que eram os acionistas majoritários da Disney? Judeus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Alguém já ouviu falar do maior jornal de circulação do mundo? New York Times. É de judeus e faz questão de o principal colunista chamado Joel Stein. Joel não precisa nem dizer que é judeu, né? Alguém certamente já ouviu falar na teoria da relatividade, onde a energia é igual a massa vezes aquele C ao quadrado, que é a velocidade propagada pela luz. Quem postulou essa teoria da relatividade? Albert Einstein. Alguns dizem Albert Einstein, mas não é Einstein, é Einstein, porque Ein é um em alemão, Stein é rocha, uma pedra ou uma rocha. O que Albert Einstein é, pastor? Alemão? Não, judeu alemão. Só para você saber, judeu alemão, geralmente ele não se qualifica como alemão, ele se qualifica como judeu. Agora, existe um estudo para definir quem que é certo da cabeça e quem que é louco da cabeça, chamado psicanálise. Quem que é o pai da psicanálise? Sigmund Freud, judeu também. Agora inventaram um artifício que é só dar uma olhadinha, já faz boom em quase metade do planeta. Bomba atômica. Quem que inventou? Robert Oppenheimer. Judeu também, pastor? Sim, judeu também. Eles se infiltraram na mídia. Eles rodam o mundo. Então eles são semelhantes à areia do mar, porque onde eles não estão, o braço judaico está. São muitos, tem poder, tem dinheiro, isso é verdade, mas somente o remanescente é que será salvo. Somente o remanescente é que será salvo. Pastor, o pastor fez um rodeio, sim. Agora, são 9h10, mas eu preciso começar a pregar agora. Eu vou te explicar por quê. Queridos irmãos, apesar de serem como a areia do mar, inúmeros, Isaías deixa bem definido, ainda que eles sejam milhares, não são todos que se salvarão, mas somente o remanescente. Eu quero trazer para a nossa realidade. O IBGE qualifica o Brasil com uma população de aproximadamente 210 milhões de habitantes, e nós recebemos a fama lá fora como o segundo país mais evangélico do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Amém, nada. Perdendo apenas para os Estados Unidos. Em terceiro lugar fica o México. Mas tem um detalhe: no meio desses 210 milhões de habitantes, 25% da população, ou seja, 50 milhões, é o número de evangélicos. E no meio desses 50 milhões estão inseridos evangélicos que vivem uma vida pecaminosa, evangélicos que vivem uma vida de mentira, evangélicos que vivem um terceiro ou um quarto casamento como se fosse normal, evangélicos que compram e não pagam, evangélicos que vivem um tentando apunhalar o seu próprio irmão pelas costas, evangélicos que não oram mais, que não tem calo no joelho, não jejuam mais e nem crê na vida de Jesus, evangélicos que não têm compromisso com Deus. Você quer que eu te seja sincero? Ainda que o Brasil, nos seus 210 milhões de habitantes,
tivesse um percentual na casa dos 100% evangélicos, mesmo 210 milhões de habitantes, 210 milhões de evangélicos, eu estou aqui para te dizer, não são todos que se salvam, mas é somente o remanescente que se salva, porque a palavra diz assim, é somente o remanescente. Ainda que nós estejamos considerados como os evangélicos, é os evangélicos de hoje que se considera como não toque, não rele, não mexa comigo, não me incomoda, não faça isso, não faça aquilo. Se bater no meu rosto direito, eu acerto o teu esquerdo. E a minha canhota está bem treinada, porque eu deixei por questão o meu braço do lado de fora da quando eu me batizei, porque eu não me converti muito bem não, ou melhor, eu não me converti para apanhar. Não mexe comigo que eu faço parte da elite da bancada evangélica. É isso mesmo. Não sofre não leva desaforo para casa não sofre o dono mais não pede perdão mais não se humilha não, qualquer coisinha apela para os direitos, qualquer coisinha já diz não mexa comigo. Irmãos e irmãs, nós como cristãos, infelizmente não estamos agindo em nossa maioria como remanescente, porque o nosso Jesus, ele sofreu uma coroa de espinho na cabeça, ele foi espinhado, quando pediu água lhe deram vinagre, e ele estava perdoando, ele estava amando, ensinando o que significa ser crente de verdade. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, ainda que o número de cristãos seja como a areia do mar, somente o remanescente é que será salvo. Existem adeptos da teologia do universalismo. Sabe o que diz essa teologia? Que no final Deus vai fazer uma espécie de um mutirão da salvação. Tá tranquilo, não, você está em pecado, mas entra aí, entra cá, vem para cá, o céu é tranquilo, é sossegado, fica sossegado, rapaz, você já creu no meu nome, pode entrar para cá, entra para a salvação, entra para a boa do cordeiro. Ô Senhor, estou todo lascado, cheio de pecado aqui. Não, rapaz, esquenta a cabeça. E os crentes fiéis olhando, e Jesus dizendo assim, você foi fiel porque você quis, no final ia te dar uma chance de salvação também. Será que é esse o Jesus que nós acreditamos? Eu estou aqui para dizer para vocês que ser crente não significa simplesmente ter um cartão de membro. Ser crente não significa simplesmente ser um dizimista. Ser crente não significa simplesmente nós ocuparmos uma posição espiritual como pastor, ou uma posição como crente, dizer eu sou crente, eu sou batizado nas águas. Ser crente significa ser o remanescente fiel, que não se dobra diante do mundo, que faz a diferença, que é diferente, que é a luz no meio das trevas. Precisamos entender que somente o remanescente, digam comigo, remanescente, será salvo. Agora vamos para entender o que é o remanescente. Você sabe o que é o remanescente? Se você for para o Aurélio ou se você for para o Google, você vai entender que remanescente é o que sobra. O remanescente é como se fosse o quociente. Não há operação de divisões. Existe o divisor, existe o dividendo e existe o quociente. O quociente é aquilo que sobra, é o pouquinho, é a minoria. E o que é o crente hoje, na linguagem do mundo? O crente que quer ser fiel, que quer guardar a doutrina do Senhor, o que ele é? É considerado a escória, é considerado o lixo, é considerado a minoria, é considerado a parte desprezível, é considerado a parte periférica. É isso mesmo. E muitas vezes, muitos crentes acabam sendo rotulados como crente maluco, extremista, que não tem valor nenhum. Ei, escuta aqui, durante a colheita, amém, durante a colheita ou durante a cega, sabe como é que se qualificava o remanescente? Era aquelas sementes, aqueles grãos ou aqueles frutos que não tinham tanta aparência, que não eram tão bonitos, por isso o segador deixava ele de lado, o segador deixava ele ali, para que as pessoas mais pobres colhessem os rabiscos. Os crentes fiéis, os crentes que guardam a doutrina do Senhor, podem ser considerados como a parte ralé da sociedade, a parte mais humilde da sociedade, a parte descontrolada da sociedade. Pode nos chamar de qualquer coisa. Deus lá do céu está dizendo não, eles não são a parte esquecida não, eles são o meu remanescente. Ele é o meu povinho escolhido, ele é o meu povinho que guarda a minha palavra.
Aleluia. Somente o remanescente será salvo. Somente o remanescente. Daí talvez alguém diga assim: pastor, remanescente, então está difícil, então ninguém vai se salvar. Então o mundo está perdido nada. Se você pensa assim que não tem remanescente, você está enganado, você está com a síndrome de Elias. Porque quando Elias foi se esconder na caverna, ele estava com essa síndrome. A síndrome da última bolacha do pacote. A síndrome do gás da coca. A síndrome de dizer: eu sou eu e ponto final, não tem ninguém mais santo do que eu, não tem ninguém para vencer a batalha do mundo, só eu venço, coitadinho de mim, coloque os holofotes na minha direção, eis-me aqui, Senhor, meu nome é Mister Santidade, ninguém é melhor do que eu, eis-me aqui nesta luta. E daí faz até aquela cara de choro, chupando 10 limão: Maranata, Maranata, vem, Senhor, misericórdia. O mundo vai ter que acabar em barranco para me morrer encostado, porque só eu sou fiel, o mundo está todo poluído, está todo destruído. É nada. Elias estava pensando dessa maneira. Deus falou: quem te falou, Elias, que você é o último? Eu separei ainda 7.000 que não se prostrou diante de Baal, está sendo tratado a pão e água. Ainda tem gente fiel na terra. Ainda tem gente fiel na terra. Xarabacanta labasteia. Ainda tem gente fiel na terra, sim. Xarabacanta labasteia. Qual é o perfil do remanescente? Não se prostrou diante de Baal primeiramente. Qual que é o perfil do remanescente? É tratado a pão e água. Meu Deus, esse relógio, olha, eu pego esse relógio pelo pescoço. O remanescente primeiramente não se prostrou diante de Baal. Você sabe o que é se prostrar diante de Baal? É o mais conveniente para o Israel da época de Acabe, de Elias, de Jezabel. É o mais conveniente. Por quê? Ora, a maioria se prostrava diante de Baal. Só tinha Jerusalém para adorar. Lá na parte sul do reino. Nós da parte norte. Por que nós vamos lá em Jerusalém? Se nós podemos adorar em Dan ou em Berseba. Se nós podemos adorar em Samaria. Se nós podemos adorar em Jezreel. Vamos ficar aqui. E a maioria adorava Baal. A maioria se prostrava diante de Baal. A maioria venerava Baal. Tem alguém que já está entendendo por onde é que eu quero chegar. Estamos vivendo num tempo em que muitos crentes estão indo como Maria vai com as outras, em favor do que está orientando o mundanismo da moda gospel. O que está orientando o mundanismo dos costumes malignos dos fariseus e dos samaritanos. Muitos crentes estão perdendo a identidade como crente pentecostal. Estão perdendo a identidade como crentes fiéis, porque estão se prostrando diante do Baal do mundanismo, estão se prostrando diante do Baal do capitalismo, estão se prostrando diante de Baal, o Baal desse mundo cruel e podre aí de fora, estão se prostrando diante do mundo moderno, da concupiscência moderna. Mas Deus separou um povo aqui nessa noite que não se prostra diante de Baal, não se prostra diante do mundanismo. Xarabacanta labasteia. O remanescente não se prostrou diante de Baal. Ele era tratado à base de pão e água. Pão e água, pastor? Sim, à base de pão. Será que o pão contém todas as vitaminas, carboidratos, proteínas necessárias para uma vida saudável? Olha, a nutrição nos diz que é necessário uma alimentação com quilos-caloria superior à proporcionada apenas por pão. Mas em período de dificuldade, de recessão ou de alimento que não é conveniente, é melhor ter uma alimentação um pouco mais pobre, mais simples, do que se alimentar do que vai fazer mal depois. Era o caso deles. Eles estavam escondidos na parte subterrânea de Obadias, e eles eram tratados à base de pão. Eles não precisavam ficar comendo pão na casa de Obadias. Era só eles sair para fora e levantar a mão e a bandeira branca para Acabe e para Jezabel e dizer: eu não quero mais comer pão, eu não quero mais ser tratado à base de pão, eu quero sair daqui.
E Jezabel ia dizer: fica tranquilo, porque eu tenho a minha mesa para te oferecer, a mesa de Jezabel. Quem não quer ser tratado à base de pão, não tem problema, pode sair do calabouço e do esconderijo do Altíssimo para comer na mesa da Jezabel. Isso é fácil, é mais conveniente, é mais prazeroso, é mais gostoso, mais delicioso, é mais aparentemente nutritivo. A mesa de Jezabel, é isso mesmo. Eu vou te dizer o que é a mesa de Jezabel. Muitas pessoas estão trocando a palavra de Deus pela teologia sistemática, estão trocando a palavra de Deus pelos pregadores mundanos da internet, estão trocando a palavra de Deus por coisas perniciosas, que acaba perdendo a sua fé. Em nome de Jesus, o remanescente não come na mesa de Jezabel, ele come pão, que é a palavra. A palavra é o pão. Xarabacalabacanta labalabasteia. O remanescente, ele não se prostra diante de Baal, ele é tratado com pão e com água. Ele poderia participar das águas potáveis e saborosas da fonte de En-Gedi. Ele poderia sair dali, a sede já tinha terminado mesmo, porque o famoso chamado Senhor Perturbador de Israel, que é o Elias, já tinha saído dali. Mas não, ele ficou ali participando, tomando água, ali no calabouço com Obadias. Mas o que tinha aquela água? Não é o que tinha de sabor naquela água. O que tinha naquela água era mais atrativa que a água que tinha lá fora? Claro que não. Porque você sabe que uma água por muito tempo no recipiente, ela acaba por se tornar rota. E Obadias não poderia ficar subindo e descendo toda hora, para que não viessem desconfiar que tinha 7.000 lá dentro escondido. Então eles tinham que se submeter àquela situação de tomar aquela água. Mas irmãos, para nossa aplicação, o que significa essa água? Para nossa aplicação, que água é essa? Esta água é a água da purificação. Que purificação é essa, pastor? O afastamento daquilo que o mundo nos apresenta, o afastamento daquilo que Satanás tem para nós. E que água é esta? Esta água é Jesus. E esta água, ela forma uma fonte no teu interior, que jorra para a vida eterna. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus, igreja. Você entendeu? Ainda que os filhos de Israel sejam numerosos como a areia do mar, somente o remanescente é que será salvo. Ainda que o Brasil tenha 50 milhões de evangélicos, somente o remanescente é que será salvo. Muitos que estão aqui ouvindo esta palavra, por que não dizer a maioria, ou quase todos, poderiam estar ouvindo talvez uma palavra massageadora, uma palavra mais gostosa, uma palavra talvez que te confortasse mais, mas você escolheu, falou: não, eu vou ouvir aquela palavra, porque aquela palavra que eu ouvi nessa noite é uma palavra que talvez até acerte no meu pecado, talvez ela acerte na minha fraqueza, mas é uma palavra que vai me lavar por dentro, porque eu faço parte do remanescente, eu faço parte do povo que quer ir para o céu, do povo que quer ser fiel ao Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. Quem é remanescente aí, dá glória a Deus. Quem é remanescente aí, dá glória a Deus. Levanta a mão para o céu, diga: meu Deus, aumenta a minha fé. Meu Deus, eu sou remanescente, eu faço parte da velha guarda que não se abaixa para Satanás, que não come na mesa de Jezabel, mas que está na presença do Senhor. Em nome de Jesus, todos dando glória, 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 glória a Deus. Santo Deus, poderoso e eterno Pai, te calabassuri me canta labasteia, te calabassuri me canta labahaia, oripa labacanda labalabás. Olha os remanescentes falando línguas estranhas. Olha os remanescentes que Deus ainda fala com eles em sonhos. Olha os remanescentes que ainda derrama lágrima na igreja. Olha os remanescentes que ainda acreditam na vitória. Xarabalabacanda rabalabás, Ipalabalabacanda labalabasteia, Decalamanda labacanda labalabacanda labalabás.
Aleluia. Espírito de Deus, Espírito da verdade, faça uma obra poderosa em nossa vida. Se somos remanescentes, queremos poder, poder que vem do alto. Oriricanda labaia, dai força, meu Deus, para o teu povo, dai força, meu Deus, para a tua igreja, dai força, meu Deus, para os teus escolhidos, são remanescentes, meu Pai. Xarabalabá, secanda labaia, aleluia, glória a Deus. Quem dá glória a Deus? Quem dá glória a Deus? Quem dá glória a Deus? Aleluia. Quem crê na tua vitória?